Memórias. Aqui. Memórias têm exatamente a mesma função de um papel. São locais onde você anota a informação e onde você recupera essa informação depois. Nós temos diversos tipos de memória. Aqui nós vamos ver alguns deles aqui. Registradores são memórias pequenas e muito rápidas. Elas fazem parte do processador, elas ficam dentro do mesmo chip, elas são parte do processador. Elas são frequentemente ligadas diretamente a circuitos que fazem contas, digamos, que fazem transformações de informação. Uma memória principal, ela é bem maior que se costuma guardar em registradores, certo? É um tantão, equivale, de certa maneira, a um tantão de registradores, mas é um circuito que fica fora do processador. Pela própria organização, não tem como você colocar um circuito que faz uma soma ligado diretamente a posições de memória. Você tem que fazer uma conta com dois dados que estão em sua memória, em uma memória RAM, você precisa trazê-los para um registrador, esse registrador sim é ligado a esses circuitos que fazem as transformações, e você pega o resultado e manda de volta para a memória. As memórias principais, a gente chama também de memória principal, memória, elas são voláteis. Se você desliga o computador, some tudo que está na memória principal. Bom, isso não é uma necessidade, não é uma característica que não chega a atrapalhar. Porque quando a gente precisa guardar informação para uso posterior, depois que você desligou e ligou o computador, você tem que usar memórias secundárias, né? Que são tipicamente discos magnéticos ou fitas, são onde informações podem ser lidas e escritas daquele jeito, mais ou menos, que eu mostrei para vocês com aquele código de escrever zeros e 1. O acesso é mais lento ainda, essas coisas aqui, mas o que elas têm é um custo por bit muito melhor do que o das memórias principais, que é muito melhor que o dos registradores. E a velocidade vai ao contrário. Registradores são mais rápidos que memórias principais, que são mais rápidos que discos. Então, quando você tem muita informação, você guarda num lugar barato. E você vai passando para as memórias superiores aquela informação que você está mais precisando naquele momento. A informação em disco, normalmente quem trabalha com disco diretamente é só o sistema operacional. Nós mesmos, programadores mortais, a gente trabalha com uma abstração que o sistema operacional nos oferece, que é essa que a gente sabe, a organização em pastas e arquivos e diretórios ou pastas. E, obviamente, elas não podem ser voláteis. Se você gravou alguma coisa num disco, você vai precisar daquilo amanhã ou daqui a 2 semanas. Memórias terciárias aumenta ainda mais a distância para os computadores. Bom, são fitas magnéticas que às vezes são comandadas por um robô. Memórias desconectadas são muito usadas para você colocar a informação de sua organização ao abrigo de desastres naturais, incêndios e coisas desse tipo. Então você grava em sua informação, suas bases de dados, grava em alguma mídia que você transporta para algum outro local. Bom, aqui isso é uma foto, isso aqui é uma memória RAM. Aqui você tem 1 GB de RAM. Uma plaquinha desse tamaninho assim, certo? Eu acho que agora essa foto aqui já está velha, deve ter alguma coisa menor que isso ainda, ou, na verdade, desse tamanho, mas com mais memória. E por contraste, gente, veja aqui uma memória de 1964. Então, ó, isso aqui 1 GB, isso aqui 64 palavras. Isso aqui é 10 por 10 centímetros. Tá? Um quadrado aqui desse tamanho. E a memória mesmo, essa malha que está aqui dentro, ela era um tantão de núcleos de ferrite. Assim, a memória era magnética. Tá? Repare que dentro de cada núcleo aqui passam 2 cabos aqui. Então, por uma composição engenhosa de correntes nesses 2 cabos, você polariza o anelzinho magnético, seja num sentido, seja no outro sentido. E você lê também isso daí. Daí você manda uma corrente menor por esses 2 cabos, e a corrente vai ser perturbada de um jeito se for se tiver um 1 armazenado, e de outro se tiver um 0 armazenado naquele núcleo. Isso aqui é um disco rígido, né? Ou seja, um material magnético que funciona daquele jeito. Isso aqui fica girando, certo? Passa debaixo aqui de uma cabeça móvel, certo? E ela se posiciona sobre a posição onde se quer ler ou escrever. Isso aqui é uma fita magnética, que é igualzinha a essas fitas cassetes que vocês devem ter visto, talvez tenham visto. Aqui é um robô de fitas,
Bom, você tem aqui um tantão de lugar, ele pega uma fita, tira daqui, leva para o computador, tira do computador, traz aqui para guarda no lugar certinho.